Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, muito bom dia, produtor, produtora rural, empreendedores do campo e a vocês que nos acompanham aqui pelas ondas da UFT-FM. Chegamos com mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. Desde já agradecemos a todos vocês que estão ligadinhos aqui no 96,9 e também na internet. Isso mesmo, nosso programa já está na internet. Acompanhe pelo www.norteagropecuario.com.br. O Norte Agropecuário no rádio tem a apresentação, produção Cristiano Machado, reportagem Daniel Machado, edição e finalização Atos Lopes e Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer, acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura, e pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Nosso programa é técnico, voltado a apresentar tecnologias, exemplos de sucesso no campo, enfim, um programa que fale para o produtor e produtora rural. Porém, não podemos deixar de lado informações relacionadas às instituições, órgãos governamentais, enfim, às instituições públicas. Por isso, na abertura, eu quero informar que houve nesta semana uma reunião importante que tratou de um segmento agropecuário que fomenta a economia e leva capacitação aos agricultores do interior do Tocantins. O presidente do sistema FAET Senar, Paulo Carneiro, acompanhado de membros da diretoria, ele esteve em audiência com o governador Mauro Carlessi para discutir assuntos relacionados a recursos para a realização de feiras agropecuárias em 2019. Na pauta, o calendário de exposições no estado. Esse calendário foi apresentado e há uma previsão de realização de 38 feiras, iniciando já no próximo mês de maio, e isso em Palmas, na Agrotins, e também outros eventos pelo interior do Tocantins. E o Paulo Carneiro levou demandas da categoria para o governo do estado. Segundo ele, as feiras movimentam a economia dos municípios e dão visibilidade para a produção agrícola e pecuária. Também oferecem cursos, oficinas e são um excelente ponto de encontro de produtores, favorecendo toda a cadeia do agronegócio do estado do Tocantins. Essa reunião foi realizada nessa semana e outro ponto abordado pelo presidente Paulo Carneiro da FAET foi a necessidade da parceria com o governo do estado para a realização desses eventos. Para isso, o Senar está à disposição, inclusive para promover capacitação aos produtores. Nós esperamos que o apoio seja concretizado e que as feiras ocorram e levem, além de movimentação e economia, essa capacitação aos produtores de Palmas e também do interior do estado. Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário. O Tocantins e outros 3 estados serão alvo de um trabalho de mapeamento de pastagens degradadas do bioma cerrado. Quem vai dar mais detalhes deste trabalho é Paulo Barroso, ele é pesquisador da Embrapa Territorial. Ele foi entrevistado no Brasil Rural da Rádio Nacional desta semana e temos o prazer de compartilhar essa informação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Na verdade, a gente vai fazer durante esse projeto uma grande avaliação a campo. Nessa avaliação a campo, a gente vai identificar pastagens com diferentes níveis de degradação. Pastagens em excelente nível de conservação, capazes de produzir grandes quantidades de carne por hectare, e pegar pastagens com níveis intermediários
e com pastagens que a gente chama de degradadas, aquelas pastagens que estão muito aquém do potencial de sustentar o desenvolvimento do gado bovino, principalmente. E a partir dessas informações de solo que a gente vai colher, a gente vai cruzar essas informações com dados de satélite. Então nós vamos pegar aquilo que a gente observou em campo, observar as diferentes variáveis que o satélite fornece para a gente e tentar estabelecer correlações entre as informações que o satélite nos traz com o nível de degradação. Muitos outros grupos já fizeram coisas parecidas, né, mas os resultados estão muito desconexos ainda. Por isso a gente volta ao tema para num trabalho bastante árduo, a gente conseguir estabelecer melhor essas coisas. A ideia é fazer um monitoramento anual. Vamos ouvi-lo. Então é um processo dinâmico que varia muito de ano a ano, né? Então o que a gente quer é estabelecer metodologias que nos permitam fazer um monitoramento no mínimo anual de como estão essas pastagens. O trabalho será feito por satélite. Além do Tocantins, o serviço será também realizado em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. O pesquisador fala da importância desta iniciativa. Algumas situações resultam em uma degradação rápida da pastagem, né? Então, se você coloca mais animais do que aquela pastagem é capaz de suportar, você vai ter uma compactação do solo, vai ter um sobrepastejo, né? Você vai ter uma série de problemas que vão resultar na piora da qualidade da pastagem, né? E tem aspectos nutricionais também, né? Então, você pode fazer uma adubação errada daquela pastagem, ou não fazer a adubação daquela pastagem, e à medida com que o tempo passa, aqueles minerais que o solo existe acabam sendo exportados na forma de carne, né? A planta absorve o mineral, fica nas folhas, o gado come aquela folha, né? Então os minerais que estavam no solo passam para a planta, e da planta passam para o animal, que no fim das contas acaba vindo para a gente, né, Marcelo? A entrevista que apresentamos é com o pesquisador da Embrapa Territorial, Paulo Barroso, sobre monitoramento de pastagens degradadas no bioma cerrado. Ele fala que a ideia é fazer um monitoramento anual. Vamos acompanhar. Isso, nós vamos trabalhar prioritariamente em 4 estados. Nós vamos trabalhar no Tocantins, no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Tá? Em São Paulo não é o estado inteiro, né? Em nenhum desses estados é o estado inteiro. São as áreas de cerrado desses estados. Tá? Então, Mato Grosso tem uma área na Amazônia, tem uma área no Cerrado. O Mato Grosso do Sul tem área no Pantanal e área do Cerrado. São Paulo tem Mata Atlântica e tem Cerrado. Nós vamos trabalhar exclusivamente na área do Cerrado, porque é um ambiente mais homogêneo, nos traz informações mais similares, né? Que a gente possa extrapolar isso melhor. Quando podemos ter um diagnóstico do nível de degradação dessas áreas? Paulo Barroso responde. A gente sempre tem uma expectativa bastante alta quando a gente começa o projeto, né, de que sim, ao final desse processo nós vamos ter metodologias que são bastante promissoras em relação a essa capacidade de fazer essa detecção. Mas no nosso planejamento a gente vai ter mais uma etapa desse projeto de validação disso ao longo de outras áreas do Cerrado que nós não trabalhamos. Então, o que a gente vai fazer nesse projeto? Existem uma série de metodologias que já foram desenvolvidas no Brasil e no mundo a respeito de detecção dessas pastagens. Essas metodologias foram desenvolvidas num procedimento parecido com o que eu descrevi para você, que se vai a campo, se forma uma base de dados a respeito de como estão as pastagens em determinado momento, se vai no satélite e se compara as informações de tal maneira com que, só olhando o satélite, se espera que obtenha. A maioria desses processos não sofreram uma grande validação. E muitas vezes a tecnologia dos satélites tem evoluído de modo bastante rápido também. Também, né? Então, os projetos que foram feitos, as estimativas que foram obtidas há 10 anos atrás, foram obtidas de satélites que têm uma resolução uma resolução menor do que a resolução dos satélites que estão disponíveis hoje. Né? Então, é bem possível que a gente tenha que fazer ajustes nisso e verificar qual
dessas metodologias já desenvolvidas no passado podem ser aperfeiçoadas e melhoradas para a gente fazer essas predições, né? O que a gente quer é isso. A partir das imagens de satélite, tem informações que sejam confiáveis para que os agricultores possam usar, para que os governos em diferentes níveis possam usar, para que os órgãos de fomento possam usar, né? Informação que permita a gente não só produzir mais, quanto planejar melhor a produção. O pesquisador da Embrapa, Paulo Barroso, explicou também como será este monitoramento de áreas no Tocantins e outros 3 estados. Primeiramente, será feita uma avaliação no campo. As informações serão cruzadas com os dados das imagens de satélites e também suas diferentes variáveis para determinar o nível de degradação. Com isso, poderão ser feitas estimativas de áreas degradadas anualmente, já que trata-se de um processo dinâmico. Mais detalhes desse assunto vocês encontram no norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Foi prorrogado o prazo até 15 de março de 2019 para o edital de concessão de materiais e equipamentos de insumos para fortalecer a cadeia produtiva do mel no Tocantins. Quem vai dar mais detalhes sobre esta medida é a médica veterinária da SEAGRO, que é a Secretaria da Agricultura do Tocantins, Érica Jardim. Bom dia, Érica. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos ouvintes do Norte Agropecuário na rádio. É um prazer estar aqui falando com vocês. Qual o motivo desta prorrogação? O prazo foi prorrogado em função de algumas mudanças ocorridas no governo do estado, agora no início do ano, e para que a gente pudesse estar oportunizando, né, a todos os pesquisadores esse edital, que eles concorressem a esse edital. Então nós achamos, né, por bem prorrogar o prazo até o dia 15 de março. Érica, o que prevê este edital? Explique, por favor, aos nossos ouvintes como funciona esta iniciativa, quem é o público-alvo e também quem participa deste trabalho. O edital ele é voltado a pesquisadores, a professores que possuem um vínculo empregatício com instituições de ensino, pesquisa e extensão, tanto públicas quanto privadas, aqui do estado do Tocantins. E quais são os materiais entregues? O edital, Cristiano, ele diz respeito à concessão de materiais e equipamentos, insumos para a produção de mel e outros derivados da colmeia, através da implantação de apiários. O que é isso? Nós temos a intenção de estar estimulando a pesquisa, a transferência de tecnologia, né, a coleta de informações do nosso mel aqui, tanto produzido pela apis, né, pela abelha com ferrão, como pelas abelhas sem ferrão. Numa perspectiva de fortalecermos a cadeia produtiva do mel, para que a gente possa mapear essa produção de acordo com as nossas características regionais. Então, o edital pretende atender a várias regiões do estado, que são diferentes, né, de alguma maneira, tanto na flora quanto no clima também. E é isso que a gente pretende, estudar o comportamento das nossas abelhas, a nossa produção de mel, como trabalhar o aumento da produtividade, né, regional. Nesse sentido é que é o objetivo realmente do edital na perspectiva da implantação desses apiários e meliponários didáticos. De que forma, Érica, esta iniciativa colabora de fato com a cadeia produtiva do mel no Tocantins? Serão entregues caixas para apicultura, caixas para a meliponicultura, os suportes dessas caixas, todo o equipamento de proteção individual, o EPI, além de fumegadores, formão, todo o material básico para que se implante esses apiários e meliponários didáticos. Aproveitando o tema, por favor, Érica, apresente números da cadeia produtiva no mel no Tocantins atualmente.
qual é a produção, em que ranking está o estado em nível nacional e também o número de apicultores que temos aqui no Tocantins. Então, como eu havia dito, é uma iniciativa que pretende buscar soluções de fortalecimento para a cadeia produtiva do mel aqui no estado do Tocantins. Na medida em que nós estimularmos a pesquisa com as nossas, com o nosso clima, com a nossa flora, com as nossas abelhas, né, nós vamos ter resultados que podem ser levados a campo para facilitar a produção, aumentar a produção, melhorar a produtividade e desenvolver essa atividade de forma mais eficiente aqui no estado, uma atividade que é importante para a preservação ambiental, para a preservação da biodiversidade, mas também é muito importante no que diz respeito à economia dos pequenos agricultores, principalmente da agricultura familiar. É uma atividade que pode estar inserida com outras atividades, quer dizer, ela pode, na mesma propriedade rural, você pode estar trabalhando a apicultura integrada com fruticultura, por exemplo, e com olericultura, com diversas outras atividades, fazendo com que o pequeno produtor tenha renda o ano inteiro e que a gente possa promover realmente uma melhoria nessa cadeia produtiva tão importante aqui para o estado do Tocantins. Atualmente no estado nós estamos fazendo um recadastramento desses apicultores através da ADAPEC. Esse recadastramento vem sendo feito já desde 2017, na busca dessas informações mais atualizadas quanto aos números de apicultores, números de apiários aqui no nosso estado e dessa produção mesmo, como é que a produção tem tem acontecido aqui no estado, principalmente em termos de número de caixas, número de qual a produtividade média por caixa, são informações que estão sendo levantadas através desse recadastramento. A produção, ela tem sofrido um decréscimo de 2016 até agora, em função muito da estiagem, da grande estiagem que nós tivemos, né, alguns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, em função do aumento do uso de agrotóxicos nas lavouras. Isso tem realmente também prejudicado em algum momento a apicultura e a meliponicultura, em função de desmatamentos, mas também em função de um problema mais social, que é a questão do envelhecimento dos nossos apicultores. Os nossos apicultores têm falecido e a gente não tem tido a introdução de novos apicultores mais jovens nesse processo. Isso é um problema da apicultura, não só no estado, mas em outros locais, e isso está sendo buscado soluções para que a gente possa estimular essa atividade para os jovens. A nossa produção atual é de 74 toneladas, nós já tivemos uma produção de dobro, né, 156 toneladas no ano de 2010, então a gente realmente tem percebido o decréscimo. Do ano de 2018, de 2017 para 2018, nós tivemos uma queda na produção de cerca de 50%. Então é uma queda muito acentuada, mas nós temos buscado justamente através de informação, que é o que esse edital vem buscar, né? Através de pesquisa, de informação, de levantamento de dados, soluções para esses problemas da cadeia produtiva. Ouvimos a médica veterinária da Seagro, Érica Jardim. Você que se interessou em participar do processo seletivo, 2 opções. No www.norteagropecuario.com.br você tem mais detalhes. Ou ligue para 63 3218 1026. Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. A autorização temporária de pescador artesanal é renovada. A medida foi publicada no Diário Oficial pela Secretaria da Pesca, permitindo o exercício da atividade e o acesso ao seguro-defeso. Vamos ouvir mais detalhes desta informação. Momento Agro,
O Ministério da Agricultura, mais perto de você. A autorização temporária do pescador profissional artesanal foi renovada automaticamente e valerá até 31 de dezembro deste ano, prazo previsto para a finalização do recadastramento do Registro Geral de Atividade Pesqueira. A autorização é válida mediante a apresentação do protocolo de cadastramento, já realizado por pescadores dessa categoria. A revalidação foi feita por meio da Portaria 24, da Secretaria de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada na última sexta-feira. Com a medida, são validados os protocolos de solicitação de registro inicial para a licença de pescador profissional artesanal, entregues a partir de 2014. O diretor do Departamento de Registro e Monitoramento da Pesca e Aquicultura, Cláudio Oliveira, explicou que a medida visa evitar prejuízos ao pescador. Com isso, poderá exercer sua atividade e ter direito de ser incluído no pagamento do seguro defeso. Nós estamos fazendo a revisão do sistema de registro dos pescadores, em função disso, para não prejudicar o pescador, à medida que ele dá a entrada na documentação dele, com o protocolo na mão da central de documentação, ele já pode pescar, da mesma forma que estava acontecendo antes com a publicação, que foi até dezembro do ano passado. O seguro é concedido aos pescadores como compensação financeira durante o período de defeso, em que a pesca para fins comerciais é proibida, devido à reprodução dos peixes. A Secretaria de Aquicultura e Pesca fará o recadastramento de todas as categorias de pescadores do país, interligando o sistema a todos os órgãos fiscais de acompanhamento e controle governamentais para fazer um cruzamento das informações, com o objetivo de impedir a ocorrência de novas irregularidades. Para o Momento Agro, de Brasília, Danile Nascimento. Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Calendário da vacinação contra a febre aftosa começa no dia 15 de março. Vamos saber os detalhes com os jornalistas Sérgio Pastor e Inês Podestá, do Ministério da Agricultura. Eles apresentam para nós, aqui do Norte Agropecuário no rádio, o quadro Dedo de Prosa, sobre este tema importantíssimo para a economia e também a sanidade animal brasileira. Dedo de Prosa, uma conversa boa com quem entende de assuntos do agronegócio. Direto de Brasília, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje o nosso Dedo de Prosa é com o coordenador do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, Diego Viale. Ele vai falar sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Seja bem-vindo, Diego Viale. Olá. Aqui comigo está a jornalista Inês de Podestá. Olá. Diego, o calendário de vacinação contra a aftosa começa no dia 15 de março. Quais são os primeiros estados que vacinarão? Os primeiros estados são o Amazonas e alguns municípios do estado do Pará. E logo em seguida teremos a primeira etapa, a maioria dos estados vão começar em maio, é isso? Isso, 1º de maio, então a grande maioria das outras unidades federativas começam a vacinação. Diego, qual a importância da cobertura vacinal do rebanho? A cobertura vacinal é importante para proteger os animais no caso de introdução do vírus da febre aftosa no rebanho brasileiro, para que não provoque a doença. Esse ano teremos a redução da dose da vacina de 5 ml para 2 ml nessa primeira etapa da vacinação. Isso já faz parte do programa de erradicação, que deve culminar com a retirada total da vacinação no país prevista até 2021. É isso mesmo, Diego? Isso, a gente tem um plano estratégico traçado aqui pelo Ministério da Agricultura juntamente com os estados, que visa a retirada gradual da vacinação da febre aftosa em todos os estados da federação. Então há alguns critérios, que devem ser seguidos, e se esses critérios forem alcançados pelos estados, a programação prevê que em 2021 a gente alcance essa meta. Agora, com essa diminuição, Diego, não pode acontecer de ter sintomas no animal?
O que acontece é, a vacina da febre aftosa, assim como qualquer vacina que pode acontecer, por exemplo, em humanos, como animais, ela pode ter algumas reações adversas, como um edema, inchaço, dor, mas isso acontece em pouco número de animais, pouco representativo. Com a diminuição do volume de 5:2, nós esperamos que o que já era pouco se torne ainda menor, o número de animais que tem alguma reação adversa à vacina. Diego, quais os cuidados com a vacina com relação à compra, transporte, armazenagem e aplicação? Bom, o produtor ele tem que ter a consciência, né, e já tem, porque já está há anos praticando essa vacinação, de que a vacina ela tem que ser transportada e mantida sempre na temperatura entre 2 e 8 graus. Então, desde a sua compra até a aplicação, ele tem que manter na caixa de isopor, com gelo suficiente, e que na hora da aplicação é importante que os animais que sejam um local que seja tranquilo, né, que os animais eles sejam contidos, e a aplicação é importante e seja recomendada que seja subcutânea na região da tábua do pescoço. Uma pergunta que eu acho interessante, né? O que fazer com a declaração de vacinação e com a nota de compra das vacinas? Às vezes as pessoas não atentam para essa questão, né? Isso é importante, porque o produtor, ele compra a vacina e vai aplicar nos seus animais. Mas após a aplicação, ele também tem mais uma tarefa a ser realizada. Ele tem que ir na unidade veterinária local, no seu estado, no seu município, né, onde ele tem a sua propriedade rural, e tem que comprovar que fez essa vacinação nos animais. Então ele leva essa declaração, dizendo qual a idade e sexo dos animais, e a nota fiscal com um número de doses compatível com o número de animais que ele possui. Quais são os números da vacinação no ano passado? O resultado foi o esperado? A cobertura vacinal atingiu a sua meta? Sim, a gente teve nessa última etapa de vacinação um índice de 98,5%. Obviamente que a gente sempre busca imunizar 100% da população alvo, que seriam todos os bovinos e bubalinos. Mas esse índice de 98,5% nos dá uma boa garantia que o rebanho está protegido e que pode protegê-lo numa eventual introdução do vírus da febre aftosa no rebanho. Doutor Diego, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Hoje o nosso Dedo de Prosa foi com o coordenador do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, Diego Viale, e a gente falou sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Acabamos de apresentar Dedo de Prosa, uma conversa boa sobre assuntos do agronegócio. Finalizamos o Norte Agropecuário no rádio de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, sua companhia aqui nas ondas da UFT-FM 96,9 e também pela internet no www.norteagropecuario.com.br. Nossos encontros aqui na UFT são aos domingos às 8 da manhã e às quartas-feiras às 7h20 da manhã nas ondas do rádio. E sempre finalizamos com o destaque cultural. A música que encerra o programa de hoje é No Rancho Fundo, na voz de Renato Teixeira. Muito obrigado e até a próxima! No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro.
aceno, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno, no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos internaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza cobre de trevas a natureza. Tudo porque só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno para uma casa de sapé. Os passarinhos internaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza cobre de trevas a natureza. Tudo porque só por causa do moreno, que era grande e hoje é pequeno.